noite, vamos entrar no caso triste, infelizmente, da última noite em Florianópolis. Nós já estamos numa sequência de casos nesta semana que realmente é algo impressionante. Você vai recordar o caso do morador de rua que também foi morto na região de Blumenau a facadas. Dessa vez, a confusão se repete e quem perde a vida é um adolescente de 17 anos. Estudante do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, família carioca que fugiu do Rio, fugiu da insegurança do Rio de Janeiro para Santa Catarina. Escolheu Florianópolis para viver. O garoto estava nessa praça, na região central, Largo da Alfândega, na região central de Florianópolis, para você que está fora da capital, pertinho do mercado público, pertinho da rodoviária, do terminal, na região central mesmo da capital catarinense. Ele estava junto com amigos e amigas. A partir desse momento começa uma confusão envolvendo um morador de rua. Testemunhas relatam que o morador em situação de rua teria conversado com uma das amigas, falado palavras desnecessárias para essas meninas, e aí o jovem que estava ali não gostou. A confusão iniciou-se, infelizmente o morador em situação de rua sacou uma faca e o pior aconteceu. O Roberto Azevedo está comigo nessa conversa porque vamos discutir a partir de agora a estrutura de segurança pública em Florianópolis. Não é de hoje a cobrança, porque neste caso em específico, algo chama muito a atenção. O crime, o assassinato aconteceu a 15 metros de um posto da Guarda Municipal na região central. Mesmo assim, a estrutura não foi capaz de impedir o assassinato, é o que mostra a reportagem Meio-dia 17 no ar. Em abril desse ano, nós mostramos aqui no SCC SBT a realidade que vive o centro da capital. Dezenas de usuários de drogas, moradores em situação de rua, que importunam e intimidam trabalhadores e turistas. Nem mesmo a nossa equipe escapou. A cachorrinha também fuma, ó. Grava ela aqui também. Não sei o que fazer, vão achar o que fazer, vão. Pode gravar, não dá nada. Não tem o que fazer, vão achar o que fazer. Só que dessa vez não ficou apenas na ameaça ou intimidação. Na noite dessa terça-feira, um jovem de 17 anos perdeu a vida após ser esfaqueado, supostamente por um desses moradores de rua. Aqui mesmo, nesse local. O crime aconteceu no Largo da Alfândega, ao lado do posto da Guarda Municipal. Nossa equipe estava presente no local e informações preliminares colhidas por testemunhas e familiares, o jovem estava fazendo um trabalho de escola com alguns colegas no momento em que foram surpreendidos pelo morador de rua, que teria importunado as meninas do grupo de amigos. Numa tentativa de defender as colegas, o adolescente reagiu quando foi esfaqueado pelo homem. A poucos metros do local, existe uma câmera de monitoramento, na qual as autoridades já tiveram acesso e agora investigam o caso. O secretário municipal de Segurança Pública relata o que foi visto nas imagens. As informações preliminares dão conta de que foi tudo muito rápido, né? Ninguém observou algum tipo de briga preliminar, discussão, alteração de voz, gestos agressivos. O rapaz descia do mercado em direção à Praça 15, quando na altura do Largo da Alfândega ele tira a mochila e coloca no chão, conversa durante quase 2 minutos com o autor do crime e mais uma pessoa que estavam já no local, vem na direção dele e de repente, não dá para entender muito bem porquê, ocorre uma única estocada no peito, o autor foge, o menino caminha alguns passos e perde os sentidos e depois vem a falecer. Nós, de imediato, utilizamos todo o sistema que nós temos no centro de câmeras nossas, da Polícia Militar, até privadas, para identificar e, de madrugada, a Polícia Militar localizar o autor, que já foi preso e se encontra preso em flagrante. O suspeito foi preso em flagrante durante a madrugada na região da Avenida Hercílio Luz. Ele estava com a mesma roupa e de posse de uma faca, suposta arma do crime. De acordo com o secretário, ele é natural de Lages e possui diversas passagens pela polícia. O local do crime segue sendo utilizado por usuários de drogas e moradores de rua, situação que já vem sendo alertada às autoridades por parte do Conselho Comunitário de Segurança. Lamentamos profundamente uma tragédia,
muito pouco comum na nossa cidade, esperamos não ter mais, mas o Consegue Centro já vem alertando há muito tempo que o número de pessoas em situação de rua agressivas tem aumentado na nossa cidade, por conta de pessoas que não são da nossa cidade, não têm a cultura da nossa cidade. E, mais uma vez, a sociedade tem que parar com o coitadismo. Enquanto nós continuarmos financiando pessoas na rua, nós teremos mais pessoas na rua e, lamentavelmente, mais pessoas agressivas causando esse tipo de crime, que é absolutamente inaceitável sob qualquer aspecto. Segundo o secretário, estão sendo investidos esforços pelo poder público para coibir esse tipo de situação. A partir desse período em que a gente constatou o aumento do número de pessoas em situação de rua, a Prefeitura tem investido em 2 eixos. Por um lado, ampliou seus serviços, melhorou a qualidade deles, divulgou eles melhor para aqueles que desejam ser acolhidos e serem encaminhados pelos diversos serviços pelos quais eles têm carência. Por outro lado, o prefeito vem assumindo uma postura cada vez mais dura em relação àqueles que não aderem aos programas sociais ou que não se adaptam às regras de frequência de espaço público. O jovem era aluno do 3º ano do Instituto Estadual de Educação e, por isso, está programado nesta tarde um acolhimento para a turma que ele fazia parte. As atividades culturais que estavam previstas para hoje foram canceladas. Enquanto isso, no Largo da Alfândega, tudo continua igual. O pai do jovem morto na noite dessa terça-feira chegou no local do crime durante o atendimento do SAMU, que tentou a reanimação durante 40 minutos. Ao nosso repórter, ele disse as seguintes palavras: "Nós não somos daqui. Saímos do Rio de Janeiro por causa da insegurança de lá. E acontece isso aqui." Triste realidade, tragédia anunciada e uma única pergunta: até quando? Por nota, a Coordenadoria do Instituto Estadual de Educação lamentou a perda do estudante Thales Arneiro Neves, aluno do 3º ano do ensino médio. Informou ainda que as aulas desta quarta-feira à tarde estão mantidas. E a escola fará um acolhimento para apoiar os alunos. Pelas redes sociais, o prefeito Topázio Neto também se manifestou sobre o ocorrido. Vamos assistir. Olha, ontem aconteceu um assassinato no Largo da Alfândega. Uma tristeza. Uma pessoa em situação de rua desferiu golpes de faca em um estudante. Isso é muito grave e é sobre isso que eu tenho falado nas últimas semanas. Ou a cidade vai agir com mais rigor, ou corremos o risco de perder o controle. Toda vez que tiramos barraca, fazemos abordagem, sempre tem alguém filmando e dizendo que somos desumanos. Agora somos acusados até de identificar as pessoas que estão nas ruas. Para quem não sabe, já foram mais de 50 identificados com mandato de prisão em aberto. Nós vamos sim continuar atuando, sem violência, mas com rigor da lei. Quem quiser uma chance terá. Abrigo também. Mas importunar as pessoas na rua e armar barracas, não. Irmão. Roberto Azevedo. O que a gente vai falar de um crime brutal, sem justificativa? Vamos resolver a causa do problema, não o efeito. Nós vivemos passando pano ou enxugando gelo para essa situação dos moradores de rua. O conservador vai dizer, tem que tirar da rua sumariamente. O drogado manda internar compulsoriamente. Tira de Florianópolis, manda para outra cidade. Não resolve. Não resolve. O progressista vai dizer, são coitados, vítimas da situação social do país que se arrasta há anos, são vítimas da sociedade. Também não resolve. É só discurso ideológico. Cadê o efeito, a prática? Medidas como essa da prefeitura. Virou caso de polícia. E quando vira caso de polícia, é porque a situação já chegou ao extremo. Esta pobre vítima de 17 anos se junta àquele morador em situação de rua de Blumenau e aqueles outros tantos que foram escoltados por viaturas da Polícia Militar lá em Itajaí, rumo a Balneário Camboriú, passando o problema para o outro município. Não resolve. Não resolve. Vamos atacar a causa. Vamos fazer uma grande ação interdisciplinar. Governo do Estado, prefeituras, Polícia Militar, as guardas municipais, órgãos de assistência, OAB, que pode ajudar no ponto de vista jurídico, e vamos colocar a situação. Não tem como suportar isso. Olha o relato
do comandante, o nosso secretário de Segurança, comandante Araújo, uma facada, uma apenas estocada no peito da vítima. Fatal, crime brutal, impediu a defesa da vítima, por uma situação também que poderia ter sido evitada, mas agora falar sobre isso não interessa. Tem um óbito, tem uma família chorando, tem pessoas com medo de andar na rua em Florianópolis, no centro da cidade. Você acha que o problema era o horário? De dia. Eu já disse aqui nesse espaço, a situação dos moradores de rua me incomoda, e incomoda todo mundo, porque todos nós temos uma posição sobre esse assunto. Ou é a empatia pela vida que eles levam, ou é o risco, a insegurança de quando eles estão presentes. Eu não sei se aconteceu com você. Eu já fui ameaçado na rua. E não é porque eu sou jornalista, porque eu estava ali na rua, é porque eu passei e a criatura resolveu me encher o saco. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Sabe o que eu fiz? Dei a volta às costas e fui embora. Mas nem todo mundo tem esta fleuma ou este, digamos assim, espírito de deixa para depois. Mas é perigoso, é perigoso. Nós não vivemos no tal do paraíso que a gente vive decantando. Nós vivemos num lugar onde o risco, o perigo, a violência dos grandes centros migrou para cá, junto com aqueles que vieram fazer riqueza, que vieram fazer turismo, que enriqueceram a nossa população. Nós não estamos livres da violência. E ela está aí, às vezes vestida de crime organizado, às vezes vestidas numa situação social que aparentemente não tem uma solução. Não existe solução fácil para problema complexo. E este é um problema muito complexo. Autoridades, governador Jorginho Melo, prefeito Topázio Neto, prefeito Orvino de Ávila, de São José, prefeito Eduardo Fretia, de Palhoça, que cidades que já estão vivendo o problema, prefeito Mário Hildebrand de Blumenau, prefeito Clédio Salvador tem posturas muito fortes em Criciúma sobre isso, prefeito João Rodrigues de Chapecó também, mas não são medidas que resolvem o problema, apenas atacam o efeito, não a causa. Roberto, muita gente, por se tratar de um morador em situação de rua, acredita que aquela pessoa que está ali, naquela situação, é indefeso. Provaram que não são. Gente, diante disso tudo aqui, se a política, a gestão pública não está conseguindo resolver, é importante, se não pagar para ver, não paga para ver. Foge. Sai dali. Foge. Porque essas pessoas, em situação de rua, criminosos, usuários de drogas, muitos deles são, eles não têm nada a perder, Roberto. Gente com mandado de prisão em aberto. Não tem nada a perder. Então, assim, nada com relação a esse caso específico, a gente não sabe se houve reação, se não teve, mas quem vive por essa condição, né, de ter que encontrar moradores de rua, sabe que dá medo. Tá. Né? Incomoda, incomoda. E na necessidade deles, eles abordam, vêm pedir ou comida, ou dinheiro, doação, droga, cigarro. Quem nunca passou por uma condição dessa? E é uma palavra mal colocada, Roberto, uma palavra mal colocada de um lado para o outro se torna numa grande confusão. E onde eles agem? Criança, adolescente, mulheres. Não porque eles não ataquem homens feitos também. Um adolescente de 17 anos, mas eles têm receio da reação. Mas a reação tem que vir acompanhada de um dever de Estado. Falam tanto nestas duas palavrinhas, política pública, eu já me enchi com essa palavra em políticas públicas, porque é discurso. É que nem discurso ideológico. É muito bonito para o grupo que você está falando. Seja da esquerda, seja da direita, seja do centro, seja lá onde for. Não tem utilidade prática, não resolve o problema. Volto a dizer, ataquem a causa, porque o efeito está aí. Uma família chorando, amigos e colegas chorando, e um adolescente que tinha uma vida pela frente, ceifada
por sabe-se lá o que era essa pessoa.